Olá, eu sou André Bianchi, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube e ao podcast. Para você que está chegando agora ao canal, eu tenho feito várias análises com pontos e contrapontos a respeito de alguns episódios do Shark Tank Brasil. O objetivo principal é para você que pretende participar do programa, ou para você que não vai participar, mas quer compreender nas entrelinhas o que acontece, o que você pode tirar de aprendizado dos episódios para a sua vida pessoal e profissional, se liga porque realmente a gente acaba trazendo vários pontos. E o de hoje, eu fiz aqui uma seleção de algumas situações que eu acredito que podem ser muito importantes e deixo claro também que eu tenho trazido alguns convidados que já participaram anteriormente do Shark Tank para contarem o que aconteceu depois do programa. É isso mesmo, ali quando acaba, se consegue ou não consegue o investimento, o show não acaba. E eu trago o pessoal da Wise Home, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, eles levantaram mais de 4 milhões com o Apolinário, deu tudo certo, eles conseguiram tracionar o negócio, é um bate-papo bem interessante para você compreender como eles foram para o show e depois do show o que aconteceu com os investimentos. E também trago o pessoal da Lapmi, que é uma pimentas aqui do interior de São Paulo de Assis, onde o Éder, que é um dos sócios fundadores, comenta a respeito da participação deles e como eles levantaram aproximadamente R$ 400 mil com Caíto Maia da Chili Beans. Então, tá aqui embaixo na descrição, se liga porque é bem interessante. Mas bora lá o papo de hoje. Hoje será com a Networld Agro, então vamos lá assistir e ter aqui as provocações iniciais. Ter monitoramento de solos e lavouras para evitar prejuízos é uma ideia muito high-tech. Quero ver se os próximos empreendedores conseguem prever a negociação no tanque. Olá, tubarões! Vocês já pensaram em contratar um serviço e a cada R$ 1 pago receber 4 na sua rentabilidade? É isso que a Networld Agro proporciona para os seus clientes. Meu nome é Ana Carolina. Meu nome é Marcos e nós somos os fundadores da Networld Agro. Nós realizamos o monitoramento digital de solos, lavouras e pastagens e entregamos redução de custos e melhores resultados de forma sustentável. Identificamos os agentes causadores de dano antes do dano. Nosso modelo de negócio está focado nos agricultores, nós cobramos um valor por hectare e por safra e nós atuamos nas culturas de extensão. Já monitoramos 120 mil hectares de área em 8 safras e já fomos validados por grandes players do agro. Na fase de solos, nós utilizamos um sensor portátil de condutividade elétrica proprietário que substitui as análises tradicionais. Na fase de lavoura, nós fazemos o monitoramento semanal com Vantes e geramos os mapas de pragas, doenças e plantas daninhas, gerando uma redução de custo de 40% no manejo. Estamos em busca de 3 milhões por 10% de equity e queremos que vocês, tubarões, venham conosco para escalar esse mercado. E gerar uma produção agrícola mais sustentável. Até antes de vocês falarem um pouco sobre o negócio, gostaria de entender um pouco a história, né, o propósito, onde isso começou, como começou. Olha, pessoal, o primeiro ponto aqui é interessante vocês já analisarem a questão da pergunta do Semenzato. Como começou, como foi, o que levou a essa ideia? Você percebe aqui que os dois empreendedores, uma jovem e um outro, aqui o outro participante, aqui o sócio dela, um pouquinho mais sênior. Por que eu quero dizer isso? Primeiro, a questão de que lá fora nos Estados Unidos, no Vale do Silício, já é muito comum que é descaracterizado a questão do empreendedor ter que ser jovem para ter sucesso, especialmente em áreas de tecnologia. Então é interessante você observar os contrapontos, mas na pergunta do Semenzato, o que o brasileiro muitas vezes não compreende é a questão do storytelling, é você criar uma conexão por meio da sua história de vida, e aqui entra exatamente esse ponto. Na década de 70, meados da década de 70, meu pai era um produtor rural e foram 3 ou 4 safras muito ruins, os custos muito altos, dívidas se acumulando e ele teve que vender a terra. E aquilo ficou guardado, né? Inclusive, quando a gente contou exatamente para ele o que a gente fazia, né? Como funcionava a nossa solução, ele falou isso. Nossa, se eu tivesse essa solução, eu não precisaria ter vendido minha terra. Ele tá vivo? Tá vivo. Jura? Bacana, É uma hein? geração, né? É, Isso. Agora, Vocês são... pai e filha. Ah, pai e filha. Aquilo ali, pelo que eu entendi, aquilo ali é um hardware, não é isso? Isso. Tá. Deixa a gente ver o teste, né? Sim. Então, a partir do momento que você tem a geolocalização do ponto que vai ser lido, você liga o sensor, ele gera uma rede Wi-Fi
Assim que ele conecta, você consegue, dentro do aplicativo, ver o ponto onde você está e iniciar a leitura. E aí ele está fazendo a leitura. Ele está lendo todas as informações de macro e micronutrientes do solo. Ele lê solo, A umidade e a temperatura. ok. E a condutividade elétrica. E em caso de locais que tem irrigação, você teria condição de comandar também a irrigação? Exatamente. Ok. Uma das coisas que a gente está fazendo agora, nós estamos instalando uma Smart Farm com todas as nossas tecnologias em 15 hectares de área. Vão ser Olha que interessante. Eu vejo que muito empresário, muito empreendedor no Brasil cria um bom produto, mas está focado no produto. Aqui eles logo compreenderam a questão do ecossistema em que eles atuam. Então, se a questão é do agro, olha o termo que ele criou. Até então eu não tinha ouvido falar. Smart Farm, ou seja, fazenda inteligente. E isso você já começa a compreender que a tecnologia deles não está pautada pelo produto, e sim pela inteligência artificial. Você viu a pergunta do João Apolinário em relação à integração do produto deles junto àquelas máquinas de irrigação, ou seja, vai mais para um IoT também, internet das coisas. Então você percebe que eles estão sendo visionários pelo ponto macro e não pelo produto ou serviço. 12 de lavoura e 3 de pastagem. E vai ter fertirrigação, vai ter tudo isso. Para fazer o test drive total. É para ser mais que isso, é para ser uma vitrine escalável. Então, é um módulo de 15 hectares que qualquer agricultor que for lá ver, vai ver que aquilo a gente pode escalar para qualquer tamanho de área. Escalável, escalabilidade, palavras do momento e que acabam trazendo, muitas vezes, deixando de ser uma empresa do agro para ser uma empresa tech. E aí entra a escalabilidade, que é quando você consegue crescer muito rapidamente, tendo uma estrutura muito enxuta, seja de pessoas ou estrutura física também. Então isso aí já começa a chamar ainda mais a atenção dos Sharks. Eu queria falar um pouco de faturamento. Como foi para a gente aterrissar um pouco mais números? Porque assim, o negócio ele é incrível, mas a gente precisa botar uma bola no chão. A gente está falando de um negócio que valor de 30 milhões de reais, né? Isso. Quanto vocês faturaram o ano passado, tá? E quanto veio esse ano? Só para a gente entender, depois eu queria falar um pouco de margem, tá? Por favor. Em 2018, que foi o ano que a gente entrou, a gente faturou 55 mil. Em 2019, nós faturamos 570 mil. E o ano passado, 1,5 milhão. Nossa previsão esse Vocês observaram os números, então um valuation de 30 milhões, 50 mil faturamento em 2018, aproximadamente 500 em 2019 e 1,5 milhão de reais em 2020. Você percebe que o crescimento ele vai numa linha exponencial, e isso é muito interessante porque uma coisa é você de 50 para 100, 100 para 200. Em 3 anos, eles cresceram aí quase 30 vezes em termos de faturamento. ano, já realizamos 700 mil esse ano, e a previsão é de 3 milhões e alguma coisa. Confiando nos 3 milhões, a pergunta que o Caíto fez, qual é a margem que vocês têm hoje? 45% de margem líquida. E o que você está buscando aqui? 45% de margem líquida hoje no negócio é uma margem muito interessante. Tanto que você observa ali que mesmo alguns sharks que não têm coligação com tech ou com agronegócio ficaram instigados. E você vai perceber isso aí no João Apolinário. Você vai pela feição, pelas caras que ele faz, ele fica intrigado. E o acesso a mercado que vocês têm. Hoje nós estamos sendo represados. E ó, só um ponto interessante, hein? Camila perguntou, tá, e aí, a questão do dinheiro e tudo mais. Ele não falou sobre o dinheiro, ele falou sobre a questão do acesso ao mercado por meio da rede de contatos de vocês. Ou seja, novamente eu sempre falo aqui, o Smart Money, que é muito mais do que dinheiro. Quer dinheiro? Vai ao banco. Você quer dinheiro com sabedoria, com inteligência, com experiência de vida e relacionamento? É o Smart Money. E é aqui que eles estão procurando isso. E eles vão reafirmar isso mais ao final também. Então, assim, tem algumas indústrias de químico que não querem a gente, porque a gente reduz 40% do faturamento deles. Sem dúvida. Né?
Algumas grandes revendas, e aí vai juntando esse É a briga monte boa. de gente que não quer a gente. Isso gera uma represa. O que a gente fez até agora foi fazer furinhos nessa represa e a gente tem certeza que uma hora ela vai romper. O porquê vim aqui? Porque vocês têm a chance de fazer com a gente um rombão desse tamanho nessa represa. Outro ponto interessante aqui, quem nunca começou um negócio tendo que brigar com grandes redes, com grandes empresas? E aqui o que ele está falando é exatamente isso, briga de Davi e Golias. Eles são micro entrando no mercado macro, onde os grandes se incomodaram e se incomodam por meio da solução que eles estão oferecendo, mas eles não se intimidaram. E aí é aquela história, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir muito mais longe, vá acompanhado. É um provérbio, se eu não me engano, africano, e aqui ele traz exatamente isso. Quero vocês para somar forças para que eu possa brigar de igual para igual com esses grandes players do mercado e, obviamente, gerar mais resultados. Eu estou muito afim de fazer uma proposta aqui e um ponto que está pegando, tá? Eu até queria consultar aqui a Camila. Eu queria saber, Camila, se a gente pode tratar esse negócio como um negócio tech ou se ele vai para um valuation convencional. Porque o valuation convencional de vocês hoje não seria mais do que 5, 6 milhões. Outro ponto que muitas pessoas não compreendem, olha só o que o Semenzato falou, valuation tradicional e valuation de uma empresa tech. Não tem tanta lógica quando a gente fala de valuation de empresa tech, porque aí você fala muito mais pautado por onde pode chegar. Diferente de empresas de setores tidas como tradicionais, que é onde você vai no que o Semenzato falou. O faturamento cairia, o valuation de 30 milhões para 6 milhões devido às diferenças de mercado. Então, isso é um ponto muito importante, porque a startup, a empresa tech, ela vende muito mais a perspectiva, enquanto que uma empresa de setores tidas como tradicionais pautam muito mais pelo histórico de faturamento, de tempo de empresa versus algumas projeções futuras. Não mais que 5, 6 milhões. Logo, para eu pagar 3 milhões, eu teria que ter 50% no mínimo de largada. Agora, se isso virar tech, muda. E aí eu queria que a Camila complementasse esse lado e já ao mesmo tempo, Camila, queria te convidar, se você topa fazer junto isso. E o Semenzato não é bobo nem nada, né? A gente tá falando aqui, obviamente, de seriedade, de valores e tudo mais. Porém, olha só ele, rápido que foi. Ele já compreendeu que o negócio é bom, ele já viu oportunidades, já deve ter pensado por meio da mente dele na rede de relacionamento que ele tem para esse tipo de negócio, só que ele falou, cara, eu não tenho esse conhecimento completo sobre a questão do tech e da inovação. Camila, vem junto comigo, vamos investir junto, se você topar. Obviamente que ele já cantou a bola, já deixou aberto a questão disso, por quê? Porque é aquela história, é somar, é dividir para somar. Você gera muito mais resultado com um risco bem menor. Se você entender que tem um business interessante aí. Você tem ali uma inteligência artificial, você tem uma plataforma, pelo que eu entendi. Olha outro ponto da Camila, hein? Inteligência artificial. Lembra que eu falei lá atrás? Internet das coisas, a questão de tecnologia. Exatamente isso que muito brasileiro não compreende nos dias de hoje. Não importa se você é um pequeno varejo de uma pequena cidade, o seu maior ativo é a questão dos dados e informações que vocês têm dos seus clientes e quais soluções você pode oferecer, seja para vender um prato, seja para vender um tipo de serviço, o ponto é inteligência artificial. E hoje tem muita plataforma oferecendo soluções com um valor bem acessível. Mas você ainda tem um modelo de venda que é um modelo de venda de uma certa forma tradicional. Tradicional. Eu estou imaginando que essa tecnologia já está pronta, é isso, né? Sim. Tá. Semenzato, eu super aceito, acho que a gente só precisa aqui chegar num denominador comum. Então, vamos. Vocês querem falar só pra gente poder pensar um pouquinho sobre o percentual, tá bom? Não é o meu mercado. Eu não consigo. Eu tô tentando. Como é que eu começaria a ajudar? Que caminho que eu poderia somar? Eu não tenho isso pra ajudar pra vocês. E eu fiz conta, barbaridade aqui de valuation. Esses 30 milhões de reais. Esse investimento volta daqui 10 anos. Então, por esses motivos eu tô fora, mas obrigado, parabéns pela história. Obrigado. Mas olha que interessante a questão do Caeto, né? Ele fala que ele não consegue se imaginar, se ver como ajudar. Notem que eles não estão falando necessariamente de dinheiro, então acho que esse é um ponto. E o segundo ponto, que o Caeto é um cara visionário, olha só o histórico dele, é inegável.
mas isso não acaba trazendo a ele uma perspectiva diferente quando se fala de tech. Porque você viu, ele ficou ancorado na questão do, cara, eu não vejo 30 milhões de valuation de vocês, vai demorar 10 anos de payback. É que ele não está compreendendo que não é uma empresa de setor tradicional. Uma empresa que saiu de 50 para 500 mil, para 1,5 milhão, para 3 milhões em 4 anos de faturamento, você percebe que o crescimento era um ritmo diferente. E o Caíto ainda está um pouco enraizado na questão do tradicional. Filha com o pai. Eu tenho esse sonho também. Se Deus quiser, vou realizar. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Parabéns pela história e pelo produto. Conversei com a Camila e a nossa proposta é 30% pelos 3 milhões. Tá bom? Carol, João. Deixa a Carol fazer a proposta dela, que eu tô pensando. Gentil, cavalheiro. Lógico. Eu gosto bastante, né, desse mercado. Meu pai é fazendeiro. Você é minha xará, trabalha com seu pai, eu acho isso muito bacana. Mas assim como os meus colegas aqui, esse valuation ele não faz sentido pelo payback. Então a minha proposta seria desses mesmos 3 milhões. Eu acredito que preciso ter 40% do negócio, mesmo porque eu já sei quem são as pessoas que eu quero plugar, ou onde eu quero gastar esse dinheiro. Essa é a minha proposta para vocês. Como você tem 2 propostas, eu acho que não faria sentido eu estar trazendo mais uma proposta para a mesa. Então, por esse motivo, eu estou fora, mas parabéns. Eu fiquei muito tentado aqui a fazer uma proposta para vocês. Obrigado. Eu e a Camila estamos propondo ter 30% do negócio pelo investimento de 3 milhões. A Carol fez uma proposta de ter 40% pelos mesmos 3 milhões. Tá bom. Podem pensar. Aqui é outro ponto bem interessante do programa, e eu vejo que muitos empresários, empreendedores, quem quer crescer na carreira, não compreende, que é a questão da inteligência emocional, a frieza que você deve ter diante de uma tomada de decisão. Poxa vida, a gente está falando aqui de uma proposta de 3 milhões, na verdade, 2 propostas de 3 milhões, da Carol e depois ali da dobradinha do Semenzato junto com a Farani. Então você percebe que num momento como esse, quantas vezes na vida a gente fica na dúvida, seja por questões positivas como essa, afinal é um investimento, mas também diante dos desafios diários. Então é importante você compreender o quanto você deve se desenvolver como pessoa para que você tome decisões mais assertivas durante o dia a dia. O ideal seria... Mas e aí? Final, qual das 2 opções será que eles vão que os empreendedores aqui vão aceitar? Camila Farani ou da Carol? Por 20%. Nós temos 2 contrapropostas. No primeiro caso, nós gostaríamos que os 3 viessem juntos, porque os 3 têm valores a agregar ao que a gente quer fazer. De novo, Smart Money, eles querem trazer muito mais do que o dinheiro. Então olha só a primeira proposta deles. E o nosso limite é 20%. Então você viu, um ofereceu 30%, outro 40% de participação. Aqui eles fizeram a contraproposta de 20%. Vai ter uma redução Não faz sentido de nenhum. percentual, entendeu? Meio que já respondi pela inviabilidade do percentual, tá? Esforço versus resultado. Segunda proposta. Seria para vocês 2 por 20%. É porque assim, se a gente botar 30, obviamente ele não vai querer dar um down round. Lógico. Mas eu quero pelo menos colocar uma prorata, pra gente não ser diluído numa próxima hora que ele vai precisar de capital. Perfeito. Tá bom, pode ser. Fechado. Aqui eu quero que vocês prestem atenção no modelo de proposta que eles vão fazer em relação à cota de participação versus diluição futura. E é até interessante porque aqui no canal eu tenho outros convidados, inclusive Gustavo Hansel, que tem empresas lá no Vale do Silício, na Califórnia, e que ele fala sobre a questão de valuation versus diluição de cota de participação. Então vale a pena ficar atento, porque isso pode influenciar diretamente nas porcentagens de ações que você tem da própria empresa. Queridos futuros sócios, é o seguinte. Ai, meu Deus. Começamos bem, hein? Né? Vamos aceitar desde que, tá? Como vocês sabem, vocês vão precisar de uma próxima rodada, Vamos. tá? Então a gente aceita os 20%, desde que, tá? A tua próxima rodada, a gente tenha não só direito de preferência
no aporte, mas acompanhar, também... mas da mesma forma que a gente coloca uma cláusula pro rata. Não sei se vocês sabem um pouco o que é. Basicamente o que eu estou querendo dizer, eu não quero ser diluído. E aliás, para o mercado isso tem muito valor, game, porque né? Vai mostrar confiança nossa. Aceito? Aceitamos. Opa! Obrigado. Sintam-se abraçados, tá bom? Muito obrigada. E aí vocês acabam percebendo então, que muitas vezes a questão de conquistar um investimento ou até conquistar um crescimento pessoal e profissional está muito mais pautado não necessariamente pelo conhecimento técnico que você tem do que você faz ou do que você pretende vender, e sim da forma como você conduz a comunicação, a postura, a inteligência emocional de argumentar de forma clara e objetiva diante dos pontos colocados muitas vezes por parceiros, clientes e, neste caso, investidores, para que você conquiste os seus sonhos e objetivos. Então, para você que está chegando agora ao canal, já se inscreva, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso e, obviamente, você receba sempre em primeira mão o nosso conteúdo. Abraço e até o próximo vídeo. Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo.